Sala de debate. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E Parque Hotel Morotim, o local ideal para seu evento. Roberto Bisonho. Meio-dia e 2 minutos. Cirne Automóveis, mais de 120 veículos em estoque e pagamento só em 2020. Icosaedro Construtora, pense e invista no futuro. Temperatura de 24 graus e 5 décimos. KL Seguros, valor para o que é seu. O Sala de Debate tem o prestígio comercial de Sicredi. Invista na previdência privada do Sicredi e garanta um futuro tranquilo para você. Parque Hotel Morotim, o local ideal para o seu evento. Na assistência técnica, Gabriel Serve Prado. Como debatedores, nesta terça-feira, Antônio Carlos Lemos e Claudemir Pereira. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais nada, minha saudação a um querido amigo, ouvinte do nosso programa, mais um que aparece, de repente a gente vai catando aqui, né, Lemos? E Claudemir, catando ali, catando aqui, e as pessoas se identificam como ouvinte do nosso programa. Então quero mandar aqui o meu beijo fraterno ao querido amigo Arthur Farion, que há pouco conversou comigo e disse, olha, como sempre vou estar na escuta do programa. Então, ao Arthur Farion, o nosso abraço, o nosso carinho e nossa admiração. Não se arrependa, né, tio? Não, eu disse para ele, Arthur, não te preocupa que não te preocupa que não dói nada. Pode ouvir que não dói nada. Bom, como... Um abraço, Arthur. Isso, um grande goleiro. E um grande goleiro. 2 metros? Não, a estatura não é tanto. Mas o pessoal, para difamar as pessoas, chamam ele de mão de graxa, mão de alface, é um negócio assim, pejorativo, o que não é verdadeiro. Podia ser pior, podia ser Marcelo Lombo, por exemplo. Muitos pênaltis que o Alisson, viu, acusou o golpe. Podia ser Vitor, Marcelo Lombo, que estão tudo mão de alface ultimamente. Muitos pênaltis que o Alisson, bola de ouro, melhor goleiro do mundo, em pênalti não defendeu, o Arthur já defendeu. Então ele poderia ganhar uma bola de ouro. Eu ia dizer a minha bola de ouro, não, a bola de ouro que eu instituiria, não no outro sentido, né, que vocês entenderam. Bom, o interessante é que ele pensa bobagem e acha que nós pensamos igual. Ele quer endossar pra gente, não. É cúmplice. Tô fora. Viu, a velha história aquela, né, Antônio Carlos Lemos, de dourar a pílula, né? Mas agora lembrar o Alisson. Lembrar o Alisson. Grande goleiro. O Alisson. E o Messi, a sexta bola de ouro. E a sexta bola de ouro. Que baixinho que deu bom, né? E ele contraria algumas filosofias de técnicos, né? Que querem jogadores altos, corpulentos, fortes, 2 metros. Claro que sim. Graças a Deus. Vou pegar o Grêmio, tem no Inter também, tá? Vou pegar no Grêmio, que é o mais próximo. Aquele menino tem 1,5 metros, o do meio campo, esqueci até o nome agora, que foi até na... Marcelo Henrique. Não. Matheus Henrique. Tem 1,5 metros. Mas eu estou forçando a barra, né? Mas não tem 1,60 m. E aquele que era do Grêmio? O Arthur? O Arthur também. Nanico. Bom dia. Bora, alto mesmo é o Marcelo Arigoni, viu? Esse aí sim. Tem quase 2 metros o Arigoni. Se eu tivesse cabelo. Assim, tivesse uma juba mais 10 centímetros. Outro que também não cresce porque não tem cabelo é o Pérez Lamartine Palma Costa.
não permite. Os dois vão nos dar Mas isso o ego colabora e ele sobe uns 2 metros. Em primeiro lugar, educadamente, boa tarde, né? Dos dois. Boa tarde. Boa tarde, cavalheiros. A gente chegou meio empolgado hoje. Opa! Eu só queria dizer a propósito da afirmação do Claudemir, injusta, como só ia acontecer, desproporcional. Desproporcional é o ego. O seguinte, Claudemir, ele vai por... o meu ego é até moderado porque sou de bonito. Aí sim. Resumindo, ele tem uns 2,5 metros. Eu podia dormir sem ouvir essa, viu? Pelo amor de Deus. Mas se eu não me exibo, quem é que vai se exibir? Antes de mais nada, eu quero fazer um convite a vocês, debatedores, e à comunidade que nos ouvem, de que no dia 13 de dezembro, às 20 horas, ocorre o jantar Amigos da Transformação, da Casa Dona Odete, no CTG Sentinela da Querência. Uma noite de solidariedade para transformar a vida de muitas crianças. Convites a R$ 45, com renda total destinada à casa. Maiores informações pelo telefone, anotem aí o telefone, caneta ou lápis à mão, 32 26 40 40. Um número fácil de guardar. 32 26 40 40. Esta entidade, que é essa instituição, ela tem um valor assim extraordinário. Na medida do atendimento das crianças, um dos grandes responsáveis por esta casa, o nome não está aqui, eu que estou acrescentando porque eu sei, é o Vitor Moreira. Sim. Grande Vitor Moreira. Grande Vitor Moreira, conhecido de longas datas, com um coração maior que o volume dele, né, e que empresta muita colaboração à manutenção e sobrevivência dessa instituição, que é a Casa Dona Odete. Então, quem for colaborar... Já que tu está nessa vibe de solidariedade, sim. Eu ontem de noite recebi uma mensagem da minha amiga Adriana Cheirão, que é presidente do PSDB Mulher, e que me pediu para dar uma força para um negócio que estão fazendo chamado Jantar Solidário do PSDB Mulher. Só não disse de onde é que a gente arruma o Jantar Solidário. Eu não com a presença do Robson Souza e banda. É o 12º, eles fazem seguidas. De quem? Do PSDB? Jantar Solidário do PSDB Mulher. Sim. 25 pila mais um brinquedo. Tá. Vai mandar para onde isso aí? Alguma instituição, Natal da criança, sei lá. Não, mas tem que ter destinação. Não, mas ela vai mandar informar depois. E outra. Tá. Dia 6 de dezembro, só para constar. Dia 6 de dezembro no Piá do Sul. Tá. Legal. O que eu quero dizer, a propósito e a bem da liberdade, do tratamento democrático, que os outros partidos que tiverem suas promoções e forem beneficentes, nós também seremos porta-vozes do convite. Que eu acho que isso aí, para final de ano, é um pouquinho bastante de querer divulgar coisas que deveriam ser feitas nos 12 meses do ano. Não estou falando aqui para esse jantar de solidariedade. O Vitor, por exemplo, cobre durante 12 meses essa situação. Então não vem agora associações e entidades, entende, para resolver o problema do Natal, não sei de quê. Tia, nós temos que nos preocupar. Lá em casa tem 4 entidades, é a Vera que se preocupa, né? Tem 4 entidades que nós colaboramos mensalmente. Vai resolver? Não vai resolver, mas a minha parcela de contribuição está lá em dinheiro. Mas tem uma outra... Com o recibinho que vem, porque de vez em quando a gente se preocupa também com esse tipo de coisa, para saber a aplicação. Isso não desmerece, né, Lemos, essas iniciativas não tem algum nada, cunho, só que... Não, mas eu preferia que fosse os 12 meses. Falando uma que tem 12 meses, você falou aí, eu me lembrei agora. As mães das vítimas da Kiss, todas as quartas-feiras elas fazem uma vigília e elas produzem... tem até um nome específico agora, não sei o que, de amor, que também são para crianças carentes. Todas as quartas-feiras. Um negócio de crochê, tricô. Isso é boa lembrança aí também. Que é feito também toda semana. Mas tá, Adriano, tá feito o teu registro. Não, tá bom, tá.
Bom, a tecla aqui do programa não é só buraco. Quando se fala em buraco... Não. Nós buraco, estamos em dezembro agora. Nós estamos espírito natalino. Que legal que ficou... Vamos decorar os buracos, Ficou vamos colocar bonita um Papai Noel em cada buraco e tal. Papai Noel voa, não está nem aí. Vamos falar uma coisa bonita. Não tá muito bonita não vai enfrentar aquela... a buraqueira. Mas Como quando a gente quer fazer coisa bonita, a gente faz, né? E o centro está bonito. O centro tá bonito. A árvore foi de um bom gosto, assim, de uma criatividade espetacular. Mas uma notícia que me chamou a atenção, e vem aquela história. Ano político o que é? Saúde, segurança, educação e o que mais? Bom, tem uns jargões aí que vão se repetir. São só esses três. Não precisa mais. Ultimamente o pessoal está se limitando a esses três. Segurança porque nos últimos anos resolveram incluir essa... Não, mas a notícia essa é alvissareira, na medida que, inclusive, tem a participação do Marcelo Arigoni na questão. Que foi o que eu li, Marcelo, a respeito do Alto da Boa Vista, aquela que a matéria se refere, da Zona Oeste. que nesta conjunção, ou nesse intercâmbio, ou nessa intercomunicação, Brigada Militar e Polícia Civil, a zona lá mudou de aspecto, inclusive... Esta que foi entrevistada, que você participou, lá do Alto da Boa Vista? Ah, sim, na Zona Oeste. Isso, Zona Oeste. E que eu não estou tocando de ouvido, que eu não sei se eu li todas. Espero que ele não ouviu. Né? Senão ele cair em cima, de pau. É que esse entrosamento não só deu a vocês, autoridades policiais, um controle melhor da situação, a localização em que está este ônibus, mas ainda... que é o feedback, a resposta da população com relação à ação conjunta ou combinada entre Brigada Militar e Polícia Civil. Uma frase que lugar comum onde a polícia está, o crime não está. Né? Perfeito. E a polícia militar é uma polícia preventiva ou ostensiva. A polícia militar é uma polícia que, pelo menos na essência, ela deve estar fardada para prevenir para que o crime não ocorra. Então essa alocação de uma unidade lá na Zona Oeste, desde que foi feita, com certeza ela no Alto Boa Vista ou não? Não é no Alto Boa Vista, é ali na região oeste, né? Sim. Não deixa de ser. Abrange mais. Abrange aquela região. Perfeito. Com certeza isso... Nova Santa Marta. Na área da Nova Santa Marta. Isso. Ela impacta nos índices de criminalidade desde que foi colocada. Nós tivemos no início, aliás, desculpe, um pouco antes da implantação, pouco mais de um ano, nós tivemos um pico nos índices, especialmente de roubos, né, de assaltos a pedestre, que é o que mais nos incomoda. A nossa delegacia de polícia ela trabalha na zona oeste da cidade de forma residual. Por que residual? Porque Santa Maria tem todas as delegacias especializadas. Tem a mulher, a criança, o idoso, homicídios. Então o que sobra é da atribuição da minha delegacia. Com isso eu quero dizer que sobra para mim os roubos, os furtos, os estelionatos, os crimes comuns, vamos dizer assim, os crimes mais comuns. Assaltos. O que mais incomoda a comunidade lá? Os furtos e os roubos. Isso é o que mais incomoda. Diferença entre furto e roubo? O furto é a subtração de coisa alheia móvel. Alguém se descuida e a pessoa vai lá e subtrai, furta. Ou arromba uma casa e furtam. Isso é o que mais incomoda. O roubo é o furto praticado mediante violência ou grave ameaça. Ou violência imprópria, ainda que é uma violência por ficção. Quando assalto é um roubo. Quando assalto é um roubo. O assalto, na verdade, é um termo que não está no Código Penal, né? O roubo é o assalto. Tomar de assalto. Foi tomado de assalto, né? De inopino, como diria o meu amigo já falecido. O roubo é o furto com violência ou grave ameaça. Eu ameaço, ou aponto uma arma, ou faço força física, e aí eu subtraio mediante essa grave ameaça. E isso é o que mais incomoda. Nós, há cerca de um ano e meio, nós tivemos um pico nos roubos, especialmente nos assaltos a pedestre, que é o que mais incomoda a população mais vulnerável. Nessa região. Porque é a região mais vulnerável, na nossa região. Eu trabalho na zona oeste da cidade, que é a zona mais vulnerável da cidade, né? É a zona mais pobre da cidade, é a zona onde o Estado não chegou como deveria. Nós temos áreas onde não tem calçamento adequado, onde não tem iluminação adequada, onde a escola praticamente não é... invasões área mais que vulnerável. Se multiplicando. As invasões que vão virando cidade. Vão, né, com o passar do tempo elas vão se urbanizando, mas nós temos muitas áreas de vulnerabilidade. E essa população ela acaba sendo vítima de duas maneiras. Ela é vítima porque ela não tem o serviço do Estado, mas ela é vítima porque ela acaba sendo vítima dos crimes. Porque onde não tem iluminação adequada, onde a estrada não é adequada, né,
acaba ocorrendo mais crimes, são áreas mal iluminadas, e aquela população que precisa pegar o ônibus, essa população que é assaltada na rua, que é assaltada na parada do ônibus, enfim, que tem as suas casas que não são tão bem fechadas, que as suas casas que até por não ter uma estrutura viária adequada, a circulação das polícias também é menor naquela região, acabam sendo vítimas de furtos. Então eu diria isso. Isso diminuiu. Isso diminuiu bastante a partir desse trabalho. E a partir do trabalho que a gente tem feito também, né? A Polícia Civil, né? Nós temos aí, para ter uma ideia, 2 policiais civis que atuam lá nessa região, na área da investigação. E o pessoal tem feito um trabalho bastante incisivo em cima dos assaltos, né? O que entra de roubo a pedestre é bastante importante. Interessante que você diga que, aproveitar para fazer uma utilidade pública aqui, que muitos desses roubos a pedestre, eles visam o celular, o aparelho de telefone celular. E esse celular depois ele vem a ser vendido nesses OLX da internet, nos Facebook, nas redes sociais. E nós temos recuperado, assim, muitos aparelhos de telefone celular, muitos mesmo, a partir de uma quebra muito fácil de se fazer. A gente pega o ESN do celular, porque todo o aparelho de celular é como um carro. Ele tem uma identidade, ele tem um número de chassi. Então a gente pede para a operadora dizer em nome de quem está e a operadora me informa. Aliás, a gente pede para o juiz determina uma quebra de dados, a operadora me informa o nome da pessoa em quem aquilo está ligado ou esteve. Então o celular do assalto ele pode ter passado no nome do Antônio Carlos, do Péricles, do Bisonho, do Marcelo, só do Claudemir que não. Todas as pessoas foram chamadas na delegacia. E as pessoas eventualmente vão ser iniciadas por receptação. Não, vão ser iniciadas por receptação. O único que não compra nada é receptado. Exatamente. É uma Deixei claro. Então eu queria fazer um alerta para as pessoas que não comprem. Marcelo. Eu conheço. Tá bom. A gente tem que conhecer o tamanho do inimigo. Deixa eu Claudemir agora. Deixa o Claudemir meu amigo. Ou seja, nós estamos no rol dos amigos do Marcelo. Pense facilmente. Mas não tira essa Para fechar. Pessoal, não comprem o celular, esse que você não sabe de onde veio, porque isso acaba depois no iniciamento de uma receptação dolosa, ou no mínimo culposa. Isso suja a ficha da pessoa depois. A pessoa vai gastar com um advogado, depois o doutor Neco vai cobrar R$10.000 ali só para fazer audiência. Então, assim, antes de subir a carne. Exatamente. Eu tenho pessoas ali que algumas pessoas dessas que adquiriram celulares nessas condições estavam fazendo concursos públicos, tiveram problemas nos concursos. Eu teve gente aí que realmente isso dá uma atrasada na vida das pessoas, né? E as pessoas chegam e dizem, mas eu não sabia, tudo bem, mas não sabia, mas tinha que ter desconfiado, né? Então, realmente, essa questão do celular. E, além disso, cada celular que a gente compra ali no LX ou no Facebook ou por aí, né? Isso fomenta um novo roubo. Porque aquele cara que roubou o celular, ele vai praticar um outro roubo. Então isso impulsiona. Lembrando que aquela menina que morreu num latrocínio nas dores, deve fazer uns 4, 5 anos, né? a Shelly, foi por causa de um celular que estava dentro da bolsa. Né? Então realmente isso é um trabalho que nós temos feito de forma bastante incisiva, temos prisões. Hoje nós conseguimos que o Poder Judiciário decretasse mais uma prisão do indivíduo que nós vamos tirar de circulação. E a partir desse trabalho integrado com a Polícia Militar, que normalmente é quem tem mais informação. A Polícia Militar é quem chega primeiro, quem está na rua. É muito importante o trabalho que eles têm feito. Encerro a minha participação. Falei mais que o Jubim. Isso aí, o peixe morre pela boca. Tá chegando, na semana passada eu falei que o Jubim tomou conta, que tinha que abrir um programa com o nome dele. Hoje eu me cobrei. Aproveitei que ele não está. Eu posso fazer um registro, aproveitar a oportunidade. Me corrija se eu estiver errado. No programa, seu Pedro? Eu não sabia disso, então te prepara agora. Para fazer um registro. Me corrija se eu estiver errado, Marcelo. Princípio de dezembro, aniversário da Polícia Civil. Hoje. Dia do delegado de polícia, hoje, aniversário de 178 anos da Polícia Civil. A minha turma está em Porto Alegre hoje. Congratulações, era isso Obrigado. que eu queria dizer a ti, aos teus colegas, o reconhecimento nosso institucional, que é sempre muito importante dizer, da grata satisfação de testemunhar que aqui em Santa Maria nós temos uma relação institucional absolutamente respeitosa, transparente e responsável. E principalmente a proposta da Polícia Civil, e a quem eu quero cumprimentar, e também cumprimentar os delegados da Polícia Federal, com quem temos uma ótima relação também, mas esse testemunho e essa certificação que o delegado Arigoni traz, dizendo que Santa Maria é uma cidade privilegiada, que tem todas as especialidades das quais a Polícia Civil dispõe. É a única cidade do estado que tem todas as especializadas. Exatamente, mas principalmente a elevação dos agentes, das pessoas que fazem a instituição, que a movem e que dão a ela esta respeitabilidade, notadamente pelo envolvimento social
com a cidadania nesta relação, não de amizade, mas nesta relação de envolvimento social. Nós sabemos quem são os delegados, onde estão, de que tipo de pessoas se tratam, como trabalham, o que é importantíssimo, mais que para a respeitabilidade da instituição, para a segurança até psicológica da própria população. Então, francos cumprimentos, abraços, congratulações e o compromisso público corroborado, viu? No que precisarem da ordem, contem sempre com a ordem. Eu só quero constatar uma coisa agora, sem interromper, pode continuar. Eu quero ver se vão repetir na frente dele o que disseram quando ele não estava aqui. Olha aqui, Marcelo, se prepara porque o Ricardo estava ali ouvindo. E o homem é grande aí. E o homem é grande, e ele veio com fome de microfone. E é cabeludo. Esse aí aumenta a estatura dele. Meio que ele sabe, mas isso não nada resiste ao tempo. Vou dar uma sugestão para ele. Conversar com o Roberto sobre como melhorar o cabelo. Eu tenho receita. Um programa dessa qualidade aqui, pautar cabelo. Também, besta. Também, acho besta. Acho também. um troço frugal, inócuo. É tipo bicicleta ergométrica. Não te leva a lugar nenhum, sabe? Bom, vamos ver, Marcelo. Em nome da Polícia Civil, especialmente do delegado Sandro Mendes, que é o nosso delegado regional hoje, da chefe Nadine, eu agradeço ao Péricles e eu venho corroborar o que o Péricles diz no seguinte sentido: no fim, as organizações, professor Antônio Carlos Lemos, são feitas pelas pessoas, né? E nós da Polícia Civil, a OAB, a comunidade, o rádio, a imprensa, os advogados, está aqui o Ricardo Jubim, todos nós é que fazemos as organizações, e a partir do nosso trabalho, do nosso empenho, está aí a Polícia Militar demonstrando um trabalho bom lá, das pessoas, a gente consegue essa sinergia, essa integração na cidade de Santa Maria. E eu reforço o que eu sempre digo: Santa Maria, por pior que às vezes possa parecer, tem os maiores índices de crimes de todas as cidades do mesmo porte no Brasil, quiçá do mundo. Aliás, confirmei hoje, vamos materializar esse congraçamento. Confirmei presença hoje. Quem paga? No baile da polícia, dia 6. Nós vamos estar lá representando a instituição, viu, Ricardo? Pode ficar bem tranquilo que nós vamos estar... Tem convites ainda. Vamos estar bem representados. Se for 0800, pode me incluir. Dia 6, sexta-feira, vai saltar couro com cabelo. Para quem tem. Bom, a participação do ouvinte no Sala de Debate se dá através do WhatsApp pelo 99203-6874. Arigoni, você não disse que falou outro dia? O Ricardo? Já está? Ele está em dócil no partidor, né? Bom, repetindo, então, para quem quiser participar do nosso programa, que é o 99203-6874. Pois o nosso ouvinte Éder Melo, ele dá uma boa tarde a todos e quer dar os parabéns para o Marcelo Arigoni pelo seu dia e pelo excelente e exemplar trabalho que realiza, estendendo, né, os parabéns do Éder para todos os delegados. Abraço a todos. Agradecido. Não é? É dia do delegado hoje. Hoje é o dia do delegado de polícia, é o mesmo dia do aniversário da Polícia Civil. É o dia da família Arigoni, então. 178 anos. Só hoje, se tu puder me lembrar, 178 anos pela idade. Quem será no governo, de quem será que foi instituída a Polícia Civil gaúcha? Essa informação não seria Claudemir. Não, mas eu, Claudemir. pelo jeito Quem será? cara, eu não sei, mas adivinho. Tem que ser da liagem, Dr. Júlio Prates de Castilhos, Dr. Getúlio não vai ser, Borges de Medeiros e Dr. Leonardo Castilhos de doutor na minha frente. Aquilo ali não merece nenhuma titulação. Não faça isso, não seja injusto. Tem que ser as piores. Não faça isso, não seja injusto. Eu posso defendê-lo aqui e te apresentar a procuração daqui a 15 dias. A lei me prerroga isso. Você vai ter que voltar no tempo. Eu vou dar um jeito nesse tempo. Bom, a nossa ouvinte Daniela Lopes participa do nosso programa com a seguinte mensagem. Vamos ouvir bem o que diz a Daniela aqui. Boa tarde, senhores. O assunto que me traz a esse programa é a fala do novo presidente da Fundação Palmares, que declarou: a escravidão no Brasil não foi real. Real foi a escravidão nos Estados Unidos. E que os descendentes dos escravos vivem bem. Estou estupefato. Ela é, para começar, a Daniela é negra, né? Eu só deixo uma coisa, o cara... Isso é verdade, o cara falou isso mesmo. A demência não conhece limites. Não, sério, isso não é fake news. Cara, eu me recuso a acreditar que alguém falou mais. Eu estou aqui embasado nessa informação da Daniela Lopes. Né? Tá, e ela diz o seguinte, continua, não está aqui o nome dele. Estou estupefata.
onde esse senhor viveu até hoje ou que lhe ensinaram. Negar a escravidão brasileira e o seu legado que está institucionalizado hoje em nossa região é negar a si mesmo, além de um desrespeito com a memória daqueles que sofreram essa realidade. Lamentável. Bom debate e bom final de semana a todos. Cara, eu não acredito que alguém falou isso. Fala, pior que fala. Não pode ser. Eu sou da corrente aquela que de louco tu não corre nem confronta, caminha do lado. Tá Eu bom. nem vou dar bola pra uma asneira desse A tamanho. corrente do Né? Claudemir sobre o ouvinte. Não, deixa lá. Tá, agora vamos falar uma coisa que é séria, tá? Não. E aí, me desculpa, mas eu vou pegar o gap da ouvinte aí e quero entrar nesse tema. Olha, o racismo existe sim. Existe todos os dias. A gente tem que combater o racismo, a gente precisa lutar contra isso. Mas vamos combinar, o nosso racismo é cultural. Ele é muito mais forte do que a gente está falando. Por exemplo, eu não conheço um racista, certo, que em público admita que é. Vocês conhecem alguém? Não, né? Mas é que a reação... É parte da premissa que o racista é um covarde. Começa por aí. Então ele não teria essa coragem. O problema é o seguinte, ó. Não, mas ele se mostra. Quando ele está num núcleo de brancos, às vezes ele começa a mostrar. Mas em grupo, o covarde Agora, tem assim, essa característica. Em grupo ele se torna macho. Quem está na população negra não imagina, e vocês vão confirmar o que eu estou dizendo, não imagina como o racismo é maior quando um negro não está presente na roda de conversa. Então, é uma coisa que existe. Claro que assim, ó, tem coisas também que não podem. Por exemplo, eu divirjo um pouco sobre a linha nada contra o movimento negro do Brasil. Nada contra. Eles têm todo o direito de se manifestar do jeito que quiserem. Mas eu sou um admirador de Martin Luther King. Um admirador da forma como ele materializava suas ideias e da eficiência que as ideias dele tinham para conseguir trazer o esclarecimento a respeito do tema. No Brasil, a gente fica, parece que dividido entre oprimidos e opressores sempre. Mas é sempre guerra. O entendimento, a iluminação, ela vem do diálogo. Ah, mas como é que funciona um diálogo com um racista? O racista a gente tem que ter pejoração a ele, a gente tem que combater ele, a gente tem que odiar ele, sim, tudo bem. Mas a gente não vai matar ele. Ele vai continuar existindo. Ele está lá. Tu pode difamar ele, tu pode acabar com a imagem dele por causa disso, mas ele vai continuar existindo. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que nós devemos fazer para que deixe de existir? Só existe um caminho, é convencer, explicar aos racistas essa falta de iluminação que eles têm. Eu sou um pouquinho mais contundente, eu acho o seguinte, que Porque na verdade a única alternativa é a educação. Eles. O racista, eu parto dessa premissa constatada, pelo menos por mim, a minha humilde opinião, certo? Que primeiro se trata de um covarde, segundo um ignorante. É gente de poucas luzes, pouca leitura, pouquíssimo estudo, ou quando o estudo vem em grande volume, Eu conheço um monte de racista estudado. Mas são burros iguais. São burros. Sim. Porque pior do que não ler é ler e não entender. E diploma não encurtoria. Exatamente. Então, como nós partimos daquele alicerce inarredável até agora, certo? Estrutural. O que falta no Brasil? Educação. Esse pessoal precisa estudar. Sujeito que diz a asneira que disse, o coitado, é um animal, é um burro. O horizonte dele é uma anta, umbigo. Assim, né? Então, nós não podemos ser preconceituosos, nem com os preconceituosos. Isso aí precisa do quê? Livro, instrução. É um pobre bicho, ignorante. Mas assim, ó, vendo a declaração, pelo menos aqui pela internet, pelo que eu vi, o cara falou isso mesmo. Agora, que contexto que ele quis dar, que eu imagino que seja impossível um contexto bom para essas palavras, eu não sei. Agora, eu nem sei o que pensar. Não, e um comparativo que nem sempre ele se adequa, ou seja, a realidade americana foi uma, a nossa foi outra. Então, houve o racismo, sim, lá e aqui, sim. Mas houve um contexto diferente de racismo americano do nosso, não é? Claro, o objeto era a utilização da mão de obra negra, né, sob o comando de alguém. Isso é lá e cá. Mas eu acho que o contexto é um pouquinho diferente. Não, só um pouquinho, vamos entender isso.
certo? Desde as lavouras de algodão aos trabalhos forçados, as humilhações que passavam no sul, era muito semelhante ao que se fazia aqui no Brasil. Eu ainda não entendi a diferença nesse processo estúpido que aconteceu aqui e aconteceu lá, mas eu ainda não vi a diferença pro escravo. É verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Nenhuma. Apanhavam lá e aqui. Nenhuma. Certo? E então, é curioso, né? Sabe, tem gente que fala comigo, até sobre a política de cotas, às vezes, né? Porque eu sou contra, eu sou a favor. Eu digo, tá, tudo bem, é democrático todo mundo se manifestar. Mas existe uma grande diferença, esse é o fato. Tá? Existe, sim. Por exemplo, gente da nossa faixa etária, Neco, tá? Qual é a diferença minha e tua? Tá? Bom, meu bisavô não era escravo. Quem sabe falando assim, tu começa a entender como não é da noite para o dia que se apaga uma atrocidade dessas. E que a gente precisa começar a tentar entender não o racismo como uma questão de sectarismo, de separação, mas é um direito civil. Sabe? Essa questão da igualdade é um direito civil, não interessa a igualdade sexual, racial, é direito civil, entende? Tá antes disso. É assunto que tem que interessar os brancos, muito mais do que interessa. Sabe o que eu vejo no país? Eu vejo um caso de racismo, o pessoal lamenta na imprensa, na mídia, o pessoal fala. Opa. Não, pode concluir. É que o Gabriel também já está sinalizando que o bloco se foi. Tá. Não, mas pode concluir, não há problema. Eu vejo assim, mas eu não consigo ver muitos brancos mobilizados pela causa. É que não pode ser um problema circunstancial. As pessoas não têm comprometimento com a história, têm um pouco preocupação com o futuro. Nesta geração, tá, há as pessoas racistas, e eu não posso aqui afirmar que como ele é velado, eu não tenho como dizer se é a maioria ou se é a minoria, as pessoas entendem o seguinte: eu não tenho dívida alguma com o período escravagista porque eu sequer estava lá. Eu construí a minha trajetória, eu construí o meu patrimônio a duras penas, eu me esforcei, eu isso, eu aquilo, eu aquele outro. Não tem. Sequer eles têm gratidão com esses antepassados que não foram escravos, mas que alicerçaram a existência dessas pessoas e as condições para que elas galgassem as posições que têm hoje, seja qual seja na escala social. E tampouco têm uma preocupação com o futuro no sentido de entender que a pacificação social é o que vai dar tranquilidade para todo mundo andar nas calçadas. Eu vou falar depois do intervalo sobre isso. Não quero mais tempo. Anotem aí, por gentileza, que eu preciso fazer um intervalo comercial, mas antes dizendo e inserindo aqui a participação do Patrick. Estou dirigindo. Aliás, nós temos muita companhia de quem está dirigindo nesse momento. Então, aos que estão dirigindo e nos ouvindo, tudo bem. Agora, se for mandar mensagem, por gentileza, pare do lado e... Manda áudio. Bom, então, gostaria de agradecer aos delegados pelo trabalho em Santa Maria e região, nesta integração entre os órgãos, Polícia Militar, Civil e Federal. Ao doutor Ricardo, meu amigo, e ao doutor Arigoni, meu amigo também. Parabéns a todos e à rádio por ter e criar esse espaço. Já retornamos com a sala de debate.